Olá, querido povo de Deus, tudo bem? Aqui é Padre Márcio, da Nova Jerusalém, atualmente fazendo parte da missão de Mossoró, no Rio Grande do Norte. Um abraço a cada um de vocês que nos acompanham nas nossas redes sociais do Instituto Religioso Nova Jerusalém. Quero refletir um pouco com vocês o Evangelho que a liturgia nos propõe nesse dia 13 de outubro, 28º domingo do tempo comum, a saber, o texto de Marcos, no capítulo 10, versículos 17 a 30. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus respondeu: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. Ele respondeu: Mestre, tudo isso eu tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era rico. Jesus então olhou ao redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntavam uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Pedro então começou a dizer-lhe: Eis que nós deixamos tudo e te seguimos. Jesus respondeu: Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá 100 vezes mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no futuro a vida eterna. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus está se direcionando na narrativa do Evangelho em direção à Judeia e ali vai ensinando aos seus discípulos a realidade do reino de Deus. De um modo especial no Evangelho de Marcos, dando ênfase no mistério da cruz, que faz parte irrenunciável do caminho cristão. Diante da caminhada, aparece alguém que se vai ao encontro de Jesus, chamando-o de bom. E Jesus de imediato já interrompe a bajulação, apontando para aquele homem o que é o essencial. Por que me chamas de bom? Só Deus é bom, colocando-o, direcionando, ancorando o seu coração onde verdadeiramente deve estar, que é em Deus, e não simplesmente nas aparências ou nos elogios meramente humanos. Ora, a preocupação daquele homem é pela vida eterna. Que devo fazer para ganhar a vida eterna? Veja que é uma pessoa já rica de bens materiais e que agora quer garantir também a realidade eterna. Ora, o caminho que a tradição judaico-cristã nos ensina muitas vezes é o caminho do mandamento, da observância, da obediência a Deus. Conheces os mandamentos. Aqui, porém, uma coisa é muito interessante. Os mandamentos que são apresentados por Jesus são aqueles que dizem respeito à relação com o ser humano. É tradicional na igreja, a gente já sabe, aquela divisão dos mandamentos entre os mandamentos relacionados a Deus e os mandamentos relacionados aos irmãos. Então Jesus apresenta aquele homem como elementos constituintes para entrar no reino de Deus, melhor, ganhar a vida eterna,
justamente os mandamentos que conduzem à justiça, à vivência de uma fraternidade autêntica. Contudo, a resposta daquele homem é muito clara: tudo isso eu já tenho observado. Ou seja, é alguém íntegro, é alguém reto, poderíamos dizer alguém justo, que está acostumado a observar os preceitos, os mandamentos, é alguém que consegue seguir à risca a Torá. Contudo, na dinâmica do reino, nós somos chamados a ultrapassar a medida da lei, somos chamados a chegar à generosidade. E o que Jesus faz então é convocar esse homem a uma realidade ainda mais profunda, não apenas na medida da lei, mas a medida da generosidade. Vender tudo o que tem significa não se apegar, não se apreender a essas realidades temporais, deixar de lado os apegos, dar aos pobres. Aqui é próprio da dinâmica do reino, ter a coragem de exercer a justiça de Deus em favor dos mais necessitados, quer dizer, ser instrumento para que esta vontade de Deus, essa justiça divina, se estabeleça na vida dos outros e depois seguir a Jesus Cristo. O que acontece é que aquele homem não fica satisfeito com a resposta, justamente porque era possuidor de muitos bens e simplesmente não se compromete com aquilo que Jesus propõe. Diante dessa situação, Jesus aproveita mais uma vez para ensinar a seus discípulos como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Porque a lógica do reino de Deus é a lógica da fraternidade, da solidariedade, do esvaziar-se, de não buscar benefícios ou privilégios. E aqui é muito difícil para nós, seres humanos como um todo, de um modo especial a Escritura aponta os ricos, abrir mão dos próprios privilégios e buscar uma justa medida para todos. Jesus então sinaliza com diríamos um ditado popular, né? É mais fácil um camelo entrar pelo buraco de uma agulha do que um rico no reino de Deus. Ora, aqui muito se discute o que seja o camelo, o que seja a agulha, são muitas as perspectivas. O mais importante é entender que o texto está falando dessa dificuldade, da realidade que nós precisamos buscar, apesar de toda dificuldade, é entender que para Deus esta realidade é possível. Jesus, ao falar dessa situação, choca os seus discípulos. Ora, se para os ricos é difícil, quem então vai entrar no reino de Deus? Isso porque, conforme a mentalidade da época, aquele que era fiel era abençoado por Deus. E um dos sinais da bênção era justamente a riqueza. Então, naquela forma de pensar, a riqueza seria um sintoma da justiça e da fidelidade a Deus. É como se Jesus estivesse dizendo que mesmo o fiel não consegue entrar no reino de Deus. Jesus então, na verdade, não está dizendo isso. O que Jesus está dizendo é que nós não podemos nos apegar aos bens materiais porque se tornam muitas vezes empecilhos para que o reino de Deus aconteça. E precisamos entender que a lógica do reino não se dá por nós mesmos. Não somos nós que conquistamos, mas é sobretudo Deus, na sua bondade, na sua benevolência, quem nos oferece esse reino que é graça e que é bondade. Pedro então, por fim, sinaliza tudo aquilo que foi deixado, tudo aquilo que abriram mão para seguir ao Evangelho e o reino de Deus. E a promessa de Jesus é: aquele que se disponibiliza inteiramente, esse sim entrará no reino de Deus, receberá 100 vezes mais nesta vida e no fim a vida eterna. É interessante perceber aquilo que Jesus mesmo diz: olha, em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos e campos. Aqui a Escritura traz 7 elementos justamente para representar essa disponibilidade, esse despojamento radical. Aquele que se disponibiliza, aquele que se despoja radicalmente pelo reino de Deus, esse receberá
e ainda herdará a coroa da glória ou reino eterno. Enfim, irmãos e irmãs, a liturgia de hoje nos convoca a uma fé que seja verdadeiramente prática, que tenha a coragem de estabelecer a justiça e que não seja apenas marca de uma vivência legal dos preceitos divinos, mas que alcance a estatura da generosidade. A nossa fé deve ser então permeada por essa generosidade que nos conduz a uma justiça autêntica, a qual se preocupa com os mais pobres, com os mais necessitados, sem perder a esperança da vida eterna. Que Jesus nos dê a graça de uma disponibilidade total para o seu reino e que Ele, na sua bondade, nos faça participar da eterna glória. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.